Olá pessoal, eu me chamo Jorge, sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Bom galera, é o seguinte, e quando o vilão, né, rouba a cena? Isso acontece muito. Eu me lembro de alguém ter me dito uma vez que as melhores histórias em quadrinhos, ou as melhores histórias de super-heróis, são as histórias dos vilões. Mas eu não sei bem se essa opinião ela é a certa. Mas o fato é que muitas vezes o vilão ele acaba se destacando mais do que os outros personagens, do que no grupo de heróis da trama, não é? E vocês querem ver como isso é verdade? Guerra nas Estrelas, por exemplo. Guerra nas Estrelas, alguém tem dúvida aqui de que o personagem mais carismático é o Darth Vader? Hein? Quer dizer, aquele visual todo, aquela voz poderosa no James Earl Jones, dublando, né? Aquele tamanho gigante dele, né? Aquela indumentária negra, a mistura de máscara de gás, agente funerário e soldado da Alemanha nazista. Quer dizer, um visual assim daquele estilo de criaturas bizarras narradas ali nas óperas de Wagner. Pois é, um outro exemplo é o Silêncio dos Inocentes, tá? Alguém aqui vai negar que lá pro final do filme já estava todo mundo torcendo o Dr. Aníbal Canibal Lecter? Acho que não. Infelizmente, o mais impressionante que pareça, a gente estava torcendo mais pelo cara. Muito também pela a forte interpretação do ator, o Anthony Hopkins, que ganhou o Oscar naquela ocasião, que aliás eu queria dar uma saudação para ele, porque agora há pouco ele acabou de ganhar o seu segundo Oscar aos 84 anos. Parabéns, Anthony, você merece. Então, gente, o vilão muitas vezes rouba a cena. E eu preparei um material aqui, são 5 histórias, em que isso acontece, que eu queria conversar com vocês sobre elas. Mas antes de entrar no assunto, eu peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, dê um like para mim no caso de vocês curtirem o programa, e aqui embaixo vocês comentem o que vocês acharam, da opinião de vocês. Combinado assim? Olha só, gente, essa história aqui, ó. Eu separei, na verdade, um top 5. Existem várias outras, muitas histórias em quadrinhos e de filmes em que a gente encontra isso. Mas eu separei 5 aqui, tá? Então, na quinta posição, eu quero falar dessa aqui, ó. Lex Luthor, tá? Biografia não autorizada. Essa história foi lançada nos anos 90, naquela fase pós-crise, quer dizer, depois da crise nas Infinitas Terras, que tem até um painel ali, ó, que mostra, tá vendo? E os heróis, então, os personagens da DC começaram a ser reformulados, revitalizados. E essa revista aqui se propõe a isso, né? A reformular o Lex Luthor, né? O arqui-inimigo do Super-Homem. E nessa história aqui, escrita pelo James Hudnall e desenhada pelo Eduardo Barreto, o que acontece? Um escritor, biógrafo, né, o Peter Sands, ele começa a investigar a vida do Lex Luthor, tá? Destrinchando ali do momento em que ele era um cidadão anônimo, pobre, um garoto pobre, até chegar ao topo e se tornar o número 2 de Metrópolis. Na verdade, ele era o número 1, mas com a chegada do Super-Homem, ele passou a ser o segundo homem mais poderoso de Metrópolis. Por isso que é uma das razões pela qual ele não gosta do Super-Homem. E aqui, então, o Peter Sands, com a coragem de um Prometheus moderno, ele vai tentar desvendar toda a história por trás dessa figura ilustre. E ele vai desenterrar aí um monte de cadáveres, encontrar esqueletos em armários e uma pilha de corpos deixado no rastro dessa ascensão do Lex Luthor. É claro que ele não vai ter um final muito feliz, mas
a presença do Lex Luthor aqui, ela é feita, sabe, composta com tanta força, com tanta precisão, que realmente aqui ele brilha nessa história. O Super-Homem nem está na história, tá, gente? Aparece aqui o Clark Kent, que é humilhado por ele na trama. Ele cria um processo judicial e ele ganha esse processo. Então ele derrota nessa história aqui, ele derrota o Super-Homem. Então, gente, essa aqui é a leitura obrigatória, isso é um clássico, tá? E é uma das vezes em que um vilão realmente leva melhor. A segunda é essa aqui, ó, Demolidor, Diabo da Guarda. Essa história também marcou, ela foi lançada também no início dos anos 90, e ela inaugura uma nova fase da Marvel. Ela lança o novo selo, que é o selo Marvel Knights, tá? Que se propõe a contar histórias mais adultas dos super-heróis da Marvel. E ela então é produzida pelo cineasta Kevin Smith e pelo editor-chefe da Marvel, o desenhista Joe Quesada, um cara danado de bom, gente, o cara desenha muito. E na trama aqui, o Demolidor se vê às voltas com uma jovem que teve um bebê, e ela conta que ela não teve relação sexual com ninguém. Então ela engravidou e teve esse bebê que ela acredita ser o novo salvador do mundo. Mas à medida que ele investiga, as pessoas vão dizendo, as pessoas que ele está investigando, que na verdade essa criança é o novo anticristo e que ele tem que matar essa criança. Quem está por trás dessa trama é o Mistério. O Mistério é aquele vilão do Homem-Aranha, o eterno cabeça de aquário, né? E o Mistério, ele descobre que ele está morrendo, ele está com uma doença terminal, mas ele não quer partir sem antes deixar um grande finale, né? Um grande finale. E então ele cria um plano mirabolante e envolve o Demolidor numa das tramas mais trágicas da vida dele. Então o mistério aqui, todo o seu drama, a sua tragédia, sabe, é contado aqui, né? Os seus recalques, os seus traumas. E, gente, o mistério aqui, ele brilha muito também nessa história aqui. Leitura indispensável. Outra história, gente, aqui no terceiro lugar, ó. O Homem-Aranha, tá? A Última Caçada de Kraven. Ela foi lançada nos anos 80 e ela traz o roteiro do J.M. DeMatteis e a arte do Mike Zeck. Aqui a gente vai acompanhar os últimos dias do Sergei Kravinov. Sergei Kravinov é o caçador, né? O Kraven. E que também descobre que está morrendo, está com câncer. E então ele cria um plano também, né, contra o Homem-Aranha. Só que ele não tem a intenção de matar o Homem-Aranha. Na verdade, ele quer se tornar o Homem-Aranha. Então esses últimos dias, esses momentos da vida dele, ele quer viver na pele do Homem-Aranha, tá? A trama começa muito sinistra. Começa com ele caçando o Homem-Aranha nos telhados de Nova York. Ele mata o Homem-Aranha e enterra o Homem-Aranha. E em seguida, então, ele veste o traje do Homem-Aranha e começa a sair em suas caçadas noturnas aí, como sendo o Homem-Aranha. Não há como você não se envolver e não se emocionar com o drama do Kraven aqui nessa história, tá? Ele aqui também é um vilão brilhante. Uma ótima história também que marcou época e que merece estar na sua coleção. E tem essa aqui, ó, Loki. O nome dela já é Loki, não é? Porque ela conta uma história, a história que ela conta aqui, que é escrita pelo Robert Rod e o Esad Ribic. Eu não sei se é exatamente essa pronúncia, Esad Ribic. Ele é croata, tá? E a história é toda pintada assim em aquarela, tá? É uma das mais belas obras da Marvel. E eles contam aqui que o Loki, ele tomou o trono do Odin, né? Ele agora é o novo rei de Asgard. Ele não conta exatamente como isso aconteceu, mas Odin está morto e o Loki então tomou o poder. E enquanto o Thor está ali preso nos calabouços do palácio, acorrentado, esperando a hora da sua execução, porque ele condenou o Thor à morte, ele começa a reviver, sabe, refletir sobre a juventude, a infância, a adolescência. E
das desavenças entre eles. O Thor sempre ganhava os louros, né? Porque ele era o filho legítimo também, era mais bonito, era mais alto, era mais forte. Mas aí ele chega à conclusão de que a pessoa que mais amou ele nessa vida, que mais protegeu ele, que mais se importou com ele, foi o próprio Thor. Bom, de qualquer maneira, a história também não tem um final feliz. Ela caminha com um desfecho muito trágico, realmente. Mas olha, é o Loki aqui, tá? Abrilhantando aqui essas páginas, tá? Aqui, a personalidade do Loki aqui é muito bem focada e muito bem traduzida numa linguagem muito diferente do que a gente está acostumado a ver do Loki. Leitura indispensável também, gente. E por fim, Batman, a Piada Mortal, tá? A Piada Mortal é escrita pelo Alan Moore e pelo Brian Boland. O Alan Moore havia anunciado há algum tempo que ele iria se aposentar, não iria mais fazer histórias de super-heróis. Então os fãs pediram que ele se despedisse em grande estilo e fizesse uma história do Batman. E logo em seguida, quando essa revista é lançada, de cara ele já faz uma pegadinha com as pessoas, porque quem sai na capa é o Coringa. E aqui nessa história do Coringa, ele narra a origem do Coringa, porque o Coringa ninguém sabe exatamente como o Coringa surgiu. Existem várias origens do Coringa, mas essa aqui, sem dúvida, é a mais bela. Aqui ele conta que o Coringa era um comediante, sabe, fracassado, desempregado, com a esposa grávida. E aí ele acaba se envolvendo com um grupo aí que trama um roubo, né, um assalto a uma fábrica. Só que na véspera disso acontecer, a mulher dele testando um aquecedor de mamadeiras, ela morre eletrocutada, ela e o bebê. E aí ele caminha então para o momento em que ele vai ficar desfigurado e vai acabar se transformando no vilão sádico, louco ao extremo, Coringa. Essa história aqui, gente, ela é muito impactante. Ela é forte, tá? Ela é violenta. Mas o Coringa mostrado aqui pelo Alan Moore é um Coringa filosófico, eu diria. Sádico, cruel, mas inteligente, muito inteligente. Na verdade, acho que o Coringa nunca foi mostrado de uma forma tão inteligente como ele é mostrado aqui, tá? Então, gente, ó, leitura recomendável, indispensável, um clássico imperdível. Coringa, tá? A Piada Mortal. Bom, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Se vocês curtiram o programinha, dá um like para mim, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação. Ah, sim, mais um detalhe. Essas revistas vocês não encontram, tá? Elas foram lançadas e relançadas pela Panini Comics, pela Salvas. Então vocês conseguem localizar elas ainda em livrarias e lojas especializadas. Boa sorte para vocês. A gente se vê. Tchau.